E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu queria começar esse vídeo então agradecendo a todo mundo que me ajudou a começar, todo mundo que comentou, todo mundo que deu sugestão, todo mundo que compartilhou. Muito obrigado mesmo. É bom poder começar assim, já com toda essa motivação, então valeuzão. Eu não fazia nem ideia que tanta gente ia comentar lá, e curtir e me dar ali palavras de apoio, sugestões. Show de bola, gente, valeu mesmo. Eu fiz até um mapa mental com as sugestões, com as perguntas, para poder visualizar melhor. E eu achei bastante interessante que a maioria dos tópicos, a maioria dos assuntos ficou na direção da arte e da filosofia, que são dois assuntos que eu gosto bastante, de falar. É interessante saber que eu posso seguir nessa linha, que tem bastante gente querendo ouvir um pouco a respeito disso. Então vamos ver como é que a coisa vai daqui pra frente, vamos fazer essa experiência. E claro que eu também pretendo fazer vídeos sobre os outros assuntos, falar a respeito dos outros assuntos, mas com tempo, né? Eu tô começando e por enquanto está tudo muito difícil, está tudo muito complexo, demorado. Então eu quero fazer algo que seja no mínimo decente para vocês. Para ser justo, eu vou começar com a sugestão do Eduardo de Oliveira Rosa. Não exatamente com a sugestão dele, mas com um assunto parecido. A sugestão dele foi que eu falasse sobre o meu processo criativo. E eu não tenho ainda um processo criativo bem definido. As coisas são bastante caóticas por enquanto. Então eu não tenho muito para falar sobre isso. O que eu estou vivendo agora, na verdade, é um processo de criação do artista. E é disso que eu vou falar nesse vídeo. Então, se você está interessado, se você está pensando em de repente se tornar um artista também, eu acho que pode ser interessante ouvir. E se você estiver só curioso para saber o que eu tenho a dizer a respeito disso, fica comigo e bora pro vídeo. Eu não tenho certeza se um artista ele já nasce artista ou se ele se torna um artista. Mas eu acredito que tá entre essas duas coisas. E eu acho que isso já acontece na infância, só que a maioria dos artistas acaba se tornando enrustido, ele fica dentro do armário, ele não sai do armário. Assumir que é um artista, às vezes é muito difícil. Muitas vezes você tem que assumir que é um artista antes de saber o que é ser um artista, antes de entender muito bem o que significa ser um artista. Porque a gente não é educado para isso na maioria das vezes. Você não pode ser um advogado, um médico, um engenheiro sem um diploma. Não pode exercer essa função. Imagina fazer uma cirurgia sem ter um diploma de medicina. Não dá para fazer isso. Mas arte, qualquer um pode fazer sem ter nenhum diploma. Você não prova que é um artista com um diploma. Claro, eu quero deixar claro que eu não estou aqui desmerecendo as faculdades de artes. Essas faculdades, com certeza, elas reúnem o conhecimento de praticamente todos os artistas mais importantes de toda a história. Tudo que eles aprenderam está reunido lá, então é muito importante. Principalmente se a ideia é se tornar um artista generalista, um artista que entenda da arte como um todo. E isso é incrível e com certeza é extremamente útil para qualquer artista, mas não é necessariamente essencial, ainda mais se o seu objetivo como artista é bastante específico, é bastante claro. Por exemplo, é possível que um curso de desenho seja mais válido e mais importante para alguém que só quer trabalhar com desenho do que uma faculdade de artes. São coisas importantes, mas elas fazem parte do processo de criação do artista também, né? É uma coisa que geralmente não é a primeira coisa, a não ser que você já seja de uma família de artistas, aí provavelmente sim, mas para ser um artista, a única coisa que você precisa fazer de fato é arte. Ter esse espírito criador e praticar a criação de alguma coisa. Claro que para ser um bom artista, não basta só criar, precisa aprender muita coisa, passar por muitas etapas, são muitos passos que você precisa, né, antes de chegar lá. Seja sozinho ou com a ajuda de professores, de mentores, de alguém que já tenha passado
por esse processo antes. Mas é claro que para começar, um cantor só precisa da voz, um escritor só precisa saber escrever, um youtuber só precisa de uma câmera e ter um assunto para falar. E provavelmente a primeira música que esse cantor cantar não vai ficar tão boa, o primeiro livro do escritor, o primeiro conto não vai ser grande coisa, provavelmente. Assim como o primeiro vídeo desse youtuber provavelmente vai ficar bem ruim, mas é o primeiro, faz parte do processo, a gente precisa passar por isso. Se o artista não passar por essa primeira etapa do processo, ele nunca vai ficar bom. Então tudo tem que ter um começo, né? No seu primeiro dia de trabalho, seja lá na empresa onde você trabalha ou em qualquer empresa que você trabalhou, o primeiro dia você não sabia provavelmente quase nada a respeito dos processos da empresa, da cultura da empresa, de como ela funciona, de como as coisas funcionam lá dentro, né? E geralmente para você se tornar fluente no seu trabalho dentro de uma empresa, demora alguns meses, às vezes mais, dependendo do tipo de trabalho. Sabe, ninguém aprendeu matemática começando pela fórmula de Bhaskara. Ninguém na primeira série ouviu falar de oração subordinada, substantiva, predicativa. Mas com a arte parece que a maioria quer colocar o peso máximo no primeiro dia de academia. O seu primeiro quadro não vai ser um Picasso. O primeiro filme que você fizer não vai ganhar o Oscar. Parece óbvio, mas às vezes eu acho que tem que ser dito. A arte tem dessas coisas muitas vezes. Você vê alguém fazendo um desenho e parece tão fácil, parece tão simples, e aí você tenta fazer igual e não consegue. E aí fica na sua cabeça que é fácil. É você que não tem o dom, que aquela pessoa tem um dom, que ela desenha porque ela tem um dom. E isso está muito longe de ser verdade. Quer dizer, muito longe não, tem gente que tem mais facilidade, mas com certeza o primeiro desenho daquele artista não ficou perfeito, não ficou incrível, não é o que você está vendo agora. Aí você pensa assim, eu não nasci para isso. Me diz uma coisa, você acha que fala o seu idioma, português, com tanta facilidade porque tem um dom? Ou porque você fala português desde que nasceu, praticamente todos os dias, a vida inteira? Não, ninguém fala português desde que nasceu. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Desde a infância, você sempre teve contato e sempre praticou. E mesmo assim, provavelmente a maioria de vocês não é um orador profissional. Não é alguém que fala com maestria, nem eu. É algo que eu tenho que melhorar muito se eu quiser continuar com esse projeto. Tem uma história que eu gosto muito, que um fã que teve a oportunidade de falar no final do espetáculo com um pianista que ele gostava muito. E ele falou para esse pianista, eu daria a vida para tocar piano como você. E aí o pianista respondeu para ele, eu dei. E aí eu pergunto, você daria a vida por alguém? Se a primeira resposta foi sim, se daria a vida por alguém, aí eu te pergunto, por quê? E eu tenho certeza que a resposta desse porquê é porque esse alguém é alguém que você ama. É alguém que você ama muito. E essa é a primeira etapa, é a primeira parte do processo de criação do artista que existe dentro de você. Eu não diria necessariamente de criação, mas de libertação do artista, que pode existir dentro de você. Encontrar aquilo que você ama fazer. Pode não ser uma tarefa muito fácil, mas você nunca vai encontrar se você não começar a procurar. E eu acho que é muito parecido com o amor romântico, na verdade. Imagina, por exemplo, que você ame alguém, que você está apaixonado por alguém, mas nunca teve coragem de se declarar, não tem coragem de se declarar para esse alguém. Que chances você acha que tem de ficar com essa pessoa? Eu acho que são bem pequenas. Pode acontecer, mas eu acho que são bem pequenas. Digamos que você, sei lá, gosta muito de ler, está apaixonado pela leitura e tem vontade de escrever, está apaixonado pela escrita. Tem vontade, mas não tem coragem de se declarar. Não tem coragem de ir lá e começar a escrever. Não se acha capaz. Só consome leitura, mas nunca escreve. Ou, sei lá, tem vontade de pintar. Você gosta de quadros, de repente gosta de ver os quadros, as pinturas nos museus. Às vezes até entende um pouco de pintura, mas não tem coragem de começar a pintar. Não tem coragem de se declarar, de declarar o amor à pintura. Ou ao que for, a tocar um instrumento. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é se declarar e marcar um encontro. Você provavelmente já faz, já consome esse conteúdo, já tem vontade e fica lá só olhando. E os seus olhinhos brilham quando você vê, quando você lê um livro bem escrito ou vê um filme bem feito, uma fotografia bem tirada. Chega nela, pô, chega na arte. Coragem, o não tu já tem. O que custa tentar?
Tenta. Olha quem tá falando, né? O cara que demorou 10 anos para fazer o primeiro vídeo, mais de 10 anos, para fazer o primeiro vídeo pro YouTube. Mas o primeiro passo é se tornar um amador, na verdade. E o que o amador faz é amar. Então você precisa amar para se tornar um amador. É encontrar aquilo que você ama fazer. Um escritor amador, um fotógrafo amador, um pintor amador, qualquer coisa mesmo. Mas acontece que talvez você já tenha feito isso, já tenha flertado com a arte, já tenha marcado um encontro com ela, já tenha tentado, só que aí no primeiro encontro você já queria levar ela pra cama. Você achou mesmo que no primeiro encontro com a arte você já ia dar um Picasso. O primeiro encontro com a arte, você tem que ter esse primeiro encontro, tem que chegar nela, tem que convidar, tem que se arrumar, tem que se preparar para esse primeiro encontro. Mas não pode ter muitas pretensões, porque a arte ela é romântica, ela quer romance, ela é assim. E é aí que começa a segunda parte do processo de criação, de libertação desse artista. Tá na hora de conhecer melhor a arte pela qual você se apaixonou. Ver o que vocês têm em comum, ver se você realmente gosta dela, de estar com ela, de fazer as coisas que envolvem a arte, porque às vezes a gente gosta mesmo de consumir, às vezes a gente gosta de assistir um filme, pensa que gosta de produzir um filme, mas não faz a menor ideia, não conhece a produção de um filme, e aí depois que conhece, descobre que não gosta daquilo. Muita gente começa uma faculdade achando que é aquilo que ela ama, que é aquilo que ela gosta, e quando ela descobre o que é realmente aquilo, ela desiste, ou ela fica frustrada, se forma para fazer algo que ela realmente que não faz ela feliz. Acontece muito. Sabe, o amor ele não tem a ver com o resultado final. O amor ele tem muito mais a ver com o processo, com a convivência. Você precisa gostar de conviver com aquilo. O resultado final é o que você consome, mas o processo de criação de algo é que precisa te cativar, se você quer trabalhar com aquilo, né? E ser feliz trabalhando com aquilo. Tem muito artista frustrado também, tem muito artista que estudou e descobriu que não era aquilo que ele amava fazer, mas por algum motivo ele caiu lá e é o que ele sabe fazer, tecnicamente, mas aquilo não faz ele feliz necessariamente. Então, digamos que você começou a namorar com a pintura, por exemplo. Vai conhecendo ela aos poucos, aprendendo os seus segredos, como fazer um esboço, como brincar pelas suas proporções, qual a melhor luz para cada situação. Aí as coisas começam a ficar coloridas, você vai descobrindo como a anatomia é interessante, quais as composições favoritas, como fazer um bom enquadramento. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Perspectiva, pontos de fuga, tipos de lápis, papéis, tintas, Photoshop, Illustrator, resolução, pixel, layers, filtros, line art, Krita, mesa digitalizadora caríssima. E não tem fim, não tem fim. Aí você descobre que é muito mais demorado, muito mais custoso, muito mais trabalhoso do que você pensava. Esse relacionamento, às vezes, nessa fase pode deixar de se tornar um relacionamento feliz e pode se tornar um relacionamento bastante frustrante, porque provavelmente você não sabia que era tão difícil, que tinha tantos segredos, que tinha tantas técnicas, que tinha tantas ferramentas envolvidas. Sabe, o relacionamento vai ficando saturado e você começa a pensar em dar um tempo, já começa a dar menos atenção para sua arte. De repente alguém vem para você e fala, não vale a pena ficar com ela, desiste, larga dela. E aí, nessa fase, você resolve terminar com a arte e desiste dela. Muita gente chegou até aqui, muita gente chegou até essa parte e desistiu. Mas isso não é um problema, você pode encontrar outro amor, outra arte. Talvez seja a música o que você gosta de fazer. Ou quem sabe, dar uma segunda chance para a arte que você terminou há anos atrás, talvez. Por que não? Agora você está mais evoluído, aprendeu muita coisa. De repente, ir mais devagar agora funcione. E o bom é que a arte não guarda rancor. Ela não guarda rancor e ela não é ciumenta. Você pode amar duas artes ao mesmo tempo. Poligamia não é pecado no mundo da arte, não tem problema. Aliás, muitas vezes é ótimo isso, um amor complementa o outro.
Se você conseguir passar por essa segunda etapa do processo de libertação desse artista, se conseguir aprender a viver com a arte, sabe? Conseguir entender que não é só prazer, que você vai ter que lutar junto com ela, que vai ter momentos difíceis. E entender que ninguém é perfeito, nem a arte, e que ela tem os seus problemas. Se você realmente ama ela, isso vem junto com o pacote. É como um relacionamento com uma outra pessoa mesmo. Os problemas vêm também. Se você conseguir lidar com esses problemas, se não forem problemas que para você são insuportáveis, porque aí não é amor, aí você se apaixonou por ela, mas não é aquilo que você ama. São problemas com os quais você não pode lidar e você não vai querer viver uma vida frustrada, uma vida triste com essa arte pro resto da vida, assim como com uma pessoa. Você vai se divorciar dela mesmo e é isso que tem que ser feito. Mas se você conseguiu passar dessa fase, aí vem a parte final. Aí vem a parte final. A parte mais difícil, mas talvez a parte mais emocionante também do relacionamento de vocês, que é o casamento e os filhos. Claro, talvez você nunca case com a arte e não tem problema. Talvez você prefira ficar namorando com ela para sempre. Podem ter uma vida linda juntos. Não é obrigatório, o casamento não é obrigatório. Mas quando você casa com a arte, aí o relacionamento fica sério de verdade. Muitas vezes no começo você precisa sustentar a sua arte. Tem arte que é cara. Não é mais só um presentinho aqui e ali de vez em quando. Se você vai levar a arte a sério, por exemplo, a fotografia gosta de colecionar lentes. Sabe quanto custa uma lente de câmera? As lentes são caríssimas. Tem lente que custa mais de 10 mil reais, sei lá, até mais do que isso. As câmeras mais baratas custam 3, 4 mil reais, câmeras profissionais. Claro, algumas artes também são super econômicas, gastam pouco, precisam de pouco material. Tem muita gente que faz arte com sucata. Mesmo assim existe um custo, é trabalhoso e às vezes você compra sucata para fazer a sua arte. Às vezes gasta muito dinheiro com isso também. Mas tem artes que são menos custosas. Com certeza a maioria delas exige uma quantidade bem grande de tempo e de recurso, mas você está começando uma vida com a arte, sabe? Até que a morte os separe, lembra? É casamento. E aí esse relacionamento pode começar a gerar frutos. E os filhos não são para você, os filhos são para o mundo. Quando você casa com a arte, ela se torna a sua vida e você vive dela. Ou pelo menos você tem isso como objetivo. Caso contrário, é só um namoro. Sabe a emoção que você sentiu quando recebeu o primeiro salário do seu primeiro emprego? Agora imagina ganhar esse primeiro salário fazendo alguma coisa que você realmente ama. Imagina ter o seu primeiro quadro vendido, a primeira música bombando no Spotify ou no YouTube, a primeira fotografia vendida num site ou premiada num concurso de fotografia. Imagina o seu primeiro jogo lançado na Play Store. E é claro que você vai dividir esse lucro com a sua arte. Uma lente nova para sua câmera, um conjunto novo de pincéis, de lápis de cor, uma mesa digitalizadora, um conjunto novo de agulhas para tatuagem. E falando assim até parece que o artista é interesseiro, né? Que ele só trabalha por dinheiro. Mas alguém aí trabalha de graça? E sim, você pode ser um artista que não precisa de dinheiro. Ou que não quer viver da sua arte por alguma ideologia. Pode ser até que você nem queira ser um artista. E eu estou impressionado de você estar assistindo esse vídeo até agora, inclusive, se você nem quer ser um artista. Sabe, nem tudo que eu falei até aqui precisa ser uma verdade absoluta. Eu só falei um pouquinho sobre o que eu penso, sobre o processo de criação, de libertação de um artista. E de repente eu só falei um monte de bobagem também. Mas se eu pude inspirar, se eu pude motivar um pouquinho o artista que de repente existe aí dentro de você, então eu já fico muito feliz. E eu ficaria mais feliz ainda se vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam. Como é que ficou esse vídeo, esse primeiro vídeo? Será que ficou bom? Eu não estou acostumado com nada disso. Está sendo muito difícil passar por esse processo. Eu nunca tive o hábito de escrever, eu morro de vergonha de falar na frente da câmera. Mas eu já vi que vocês podem me ajudar muito com a primeira experiência que eu tive com vocês, de contato com vocês. Até porque esse conteúdo é pra vocês. Os filhos são pro mundo, lembra? E vocês são o mundo.
Se fosse pra mim, eu nem postava aqui na internet. Então tá, pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Um grande abraço e até a próxima.